Olá, meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso encontro semanal de reflexões das obras do- da doutrina espírita. E hoje, antes de iniciarmos a nossa leitura do livro Vinha de Luz, como temos feito todas as semanas, vamos procurar acalmar os nossos pensamentos, serenar as nossas emoções, para que o entendimento do que vamos conversar hoje possa ser absorvido por nós da melhor forma possível. Para tanto, vamos levando os nossos pensamentos ao alto, agradecendo a Deus, aos amigos espirituais, pedindo sempre a sua proteção, trazendo espíritos protetores, nosso encontro, nosso anjo da guarda, espíritos familiares, que eles possam proteger o nosso lar, aonde nos encontramos nesse instante, e que tenhamos uma semana de paz, de harmonia. Que Jesus esteja sempre à frente de todas as nossas palavras, pensamentos e atitudes, e que elevemos os nossos pensamentos a Deus, Pai. Para tanto, nos utilizamos da oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Que essa oração possa acalmar pensamentos, sentimentos e trazer a paz que precisamos. Como eu falei, estamos fazendo a leitura do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e hoje nós vamos ler a lição número 12, que tem como título Padrão. Ela traz uma passagem evangélica, como sempre, né? Emmanuel faz a interpretação da passagem e a gente faz uma reflexão em cima disso também. Então, a passagem é do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 24. E ela diz assim: porque era homem de bem e cheio de Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Vejam, é uma passagem que traz um contexto de uma visão de Pedro. Havia um combate a trazer os gentios para o evangelho, né? Para o entendimento da doutrina de Jesus. E Pedro teve uma visão através de uns sonhos, e onde havia, nessa visão, mostrava que ele deveria arrebatar todas as pessoas. E aí ele manda em Antioquia, que era um núcleo dos gentios, a presença de Barnabé, o apóstolo Barnabé, vai até Antioquia junto com Paulo de Tarso, e ali ele arrebanha uma quantidade muito grande de pessoas. E aí, aqui Emmanuel traz a reflexão, e por conta da passagem, o Barnabé arrebanhou e ele deu credibilidade no que ele falava, porque ele era um homem de fé. Então, o seu comportamento, o seu exemplo é que trouxe a presença das pessoas no Evangelho de Jesus. Isso era marcante. As pessoas conquistavam, é, os apóstolos, né, conquistavam pessoas para o discipulado de Jesus através do exemplo. E Jesus foi um exemplo também. Então vamos ver como é que Emmanuel trata essa passagem. Alcançar o título de sacerdote em obediência a meros preceitos do mundo não representa esforço essencialmente difícil. Bastará a ilustração da inteligência na ordenação convencional. Ser teólogo ou exegeta, exegeta era aquele que divulgava, que interpretava as escrituras bíblicas, né? Ser teólogo ou exegeta não relaciona obstáculos de vulto. Requer-se apenas a cultura intelectual com o estudo acurado dos números e das letras. Aqui ele está falando que só saber falar, saber fazer não é o suficiente.
Só demonstra o quanto de estudo você tem e conhecimento. Pregar a doutrina não apresenta óbices de relevo. Pede-se tão só a ênfase ligada à correta expressão verbalista. Receber mensagens do além e transmiti-las a outrem pode ser a cópia do serviço postal do mundo. Aqui ele também faz uma referência aos médiuns que trazem mensagens do mundo espiritual, mas que são só carteiros carregando a mensagem. Aconselhar os que sofrem e fornecer elementos exteriores de iluminação constituem serviços peculiares a qualquer homem que use sensatamente a palavra. Sondagens e pesquisas, indagações e análises são velhos trabalhos da curiosidade humana. Unir almas ao Senhor, porém, é atividade para a qual não se prescinde do apóstolo. Barnabé, o grande cooperador do Mestre em Jerusalém, apresenta as linhas fundamentais do padrão justo. Vejamos a aplicação do ensinamento à nossa tarefa cristã. Todos podem transmitir recados espirituais, doutrinar irmãos e investigar a fenomenologia, mas para imantar corações em Jesus Cristo é indispensável sejamos fiéis servidores do bem, trazendo o cérebro repleto de inspiração superior e o coração inflamado na fé viva. Barnabé iluminou a muitos companheiros porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Jamais ouvidemos semelhante lição dos Atos. Trata-se de padrão que não podemos esquecer. Então, aqui, Emmanuel pega pesado, sempre, né? Ele pega pesado. Ele fala assim: não adianta a gente querer vir aqui expor, falar sobre coisas do Evangelho, trazer entendimento, as coisas que estudamos para falar, se a nossa conduta diária, o nosso comportamento não representar o Cristo. Então, tem que sejamos representantes do Cristo em todas as nossas tarefas. Aí ele coloca aqui exemplos daqueles que doutrinam, daqueles que fazem palestra, daqueles que ajudam através da conversa e da palavra. Isso tudo você pode se preparar, você pode se estudar e se abastecer de elementos para estar fazendo essas atividades. Mas falar em nome de Jesus é agir em nome de Jesus. É trazer o evangelho no comportamento diário, no nosso modo de ser. Então, isso é fundamental. Então, quando ele coloca aqui ser um homem de fé, abastecido do Espírito Santo para o evangelho, para as questões antigas, era você estar ligado à espiritualidade superior. É o que nós evocamos aqui no início do nosso trabalho. Os nossos mentores, o nosso anjo da guarda, termos contato com esses espíritos que nos ajudam. Então, isso é estar com o Espírito Santo. Então, que nós possamos, através das nossas orações diárias, da nossa elevação diária, de ter um comportamento sadio, de entender o Evangelho de Jesus, abastecer as nossas palavras, pensamentos e atitudes do Evangelho. Então, o estudo semanal do Evangelho, o nosso Evangelho no lar, para que a gente possa trazer o comportamento, o modelo de Jesus, o seu padrão de trabalho para o nosso dia a dia. Por isso que o título da lição é padrão. A proposta é que a gente traga o padrão de Jesus, que seja o nosso padrão de conduta, de ser. É difícil? Com certeza. É difícil porque nós vamos ter o combate e as dificuldades que Jesus teve também na sua vida diária. Então é complicado isso. Mas, à luz do entendimento da elevação espiritual, da evolução que nós almejamos sempre, buscamos ser sempre pessoas melhores, isso é marcante. Isso, na hora que o ciclo se fechar, o nosso ciclo se fechar, nós vamos ver a importância do esforço na mudança de comportamento. Então, que possamos ter o Evangelho à mão, a todo instante, para que a gente possa compreender como Jesus agia no dia a dia. Quando nós formos passar por uma prova difícil, por uma construção difícil, o que Jesus faria no meu lugar? Esse é o pensamento que deve estar à frente do nosso. Porque se a gente tiver sempre o modelo, Jesus como o nosso modelo, o nosso padrão de trabalho,
aí com certeza estaremos bem próximos de termos as decisões corretas. Que possamos planejar a nossa vida construindo um padrão e que o nosso modelo de conduta possa arrebanhar pessoas assim como Barnabé. Barnabé não trouxe pessoas para o evangelho, para a doutrina de Jesus pelas palavras somente, mas pelo seu comportamento, pelo seu exemplo vivo, é que ele construiu um grupo à sua volta. Então, assim, nós vamos agradecendo a Jesus, que nos traz sempre o modelo de conduta, o padrão que nós devemos agir na nossa vida. Agradecemos aos primeiros cristãos que se esforçaram para que isso chegasse até nós nos dias de hoje. E que nós possamos elevar sempre, através da mudança de comportamento, elevar os nossos pensamentos para que estejamos sempre conectados ao Espírito Santo, que são esses amigos que estão conosco, os nossos mentores individuais, e que possamos trazer sempre essa fala para dentro de nós. Vibramos intensamente pelas pessoas com dificuldades, pelos acamados, por alguém em especial que passe à nossa mente nesse instante, por todos os lares da terra, e vibramos com muito carinho pelo nosso lar, trazendo Jesus para dentro da nossa casa, habitando não só a nossa casa, mas também o nosso coração. Que tenhamos uma semana de paz, de tranquilidade e que estejamos juntos novamente na próxima semana para mais um aprendizado à luz do Evangelho. Um abraço a todos e até semana que vem.